Olá, seja bem-vindo ao canal da Massive. Eu sou o Guilherme Marum e hoje nós faremos a nossa segunda aula da série Básico do Básico de Investimento. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos começar aqui com o Sistema Financeiro Nacional e o seu respectivo objetivo, ou seja, por que exatamente existe um mercado financeiro? Qual é o objetivo do mercado financeiro? Então, o mercado financeiro tem como função primordial a intermediação entre dois agentes. São estes os agentes superavitários e os agentes deficitários. Agente superavitário é aquele para quem sobram recursos financeiros e o agente deficitário é aquele para quem faltam os recursos financeiros. Ou seja, isso pode servir aqui para pessoas, para empresas e até mesmo para o governo. Então, todo tipo de agente econômico, ou seja, famílias, empresas e governo, podem ser superavitários ou podem ser deficitários. Lembrando que aqui, uma pessoa superavitária, por exemplo, é aquela que consome menos do que ganha e dessa forma ela consegue acumular aqui poupança, ou seja, ela tem recursos excedentes em relação ali ao que ela necessita. O agente deficitário, por outro lado, se a gente considerar uma pessoa, por exemplo, a gente pode considerar que é alguém que às vezes gasta mais do que recebe como renda. E dessa forma, ou ela fica devendo, ou vão faltar ali recursos necessários para que ela supra todas as suas necessidades. Bom, quando a gente fala aqui de agentes superavitários e agentes deficitários, a gente pensa inicialmente que a gente pode ter uma relação entre os dois. Bom, se esse aqui tem recursos excedentes e esse aqui precisa de recursos para manter ali um determinado nível de consumo, ou no caso de uma empresa para começar ou continuar um determinado projeto, a gente pode pensar que eles se relacionam por meio ali de empréstimo. Então o agente superavitário poderia emprestar ali para o agente deficitário. Dessa forma, supriria ali a necessidade dos dois, visto que esse vai utilizar os recursos e esse aqui pode cobrar uma determinada taxa de juros que represente seu custo de oportunidade. No entanto, esses dois agentes não podem interagir entre si. É necessário que exista ali um intermediador que está dentro do mercado financeiro. A depender do caso, vai ser ali um agente específico. Tá? Então, esses dois aqui eles não podem interagir diretamente entre eles. Bom, para que eles interajam, então, a gente vai ter aqui o mercado financeiro. Dessa forma, o agente superavitário ele vai investir aqui por meio de algum produto financeiro, o que nós chamamos de principal. O principal representa aquele valor investido, ou seja, é o valor que você colocou em um determinado ativo financeiro, um determinado título, por exemplo. Esse principal que foi colocado aqui no mercado financeiro, a gente pode considerar, por exemplo, um banco, que é o caso mais típico. Ele vai usar o recurso investido pelo agente superavitário para emprestar para um agente deficitário. Então, aqui o agente superavitário investiu, em alguma instituição financeira e essa instituição financeira ela vai emprestar para algum agente deficitário. Não necessariamente é o mesmo principal. Então, esse agente deficitário, ele tomou o dinheiro emprestado e esse mecanismo é muito importante para a economia, visto que se você for pensar, por exemplo, que para comprar um apartamento, se esse sistema não existisse, as pessoas teriam que acumular todo o dinheiro do apartamento, sendo que o mercado financeiro, ou seja, o sistema financeiro, permite que as pessoas financiem os apartamentos. A gente pode pensar também no caso das empresas, que nem sempre tem o capital necessário para iniciar um empreendimento ou para começar uma determinada expansão. Dessa forma, pela troca aqui de recursos entre os agentes, é possível viabilizar diversos negócios que não ocorreriam se não fosse essa interação. Bom, aqui ao final do prazo aqui deste crédito que fornecido pela instituição financeira, ou por meio de um empréstimo direto ou por meio de um financiamento, o agente deficitário vai ter que pagar ali para essa instituição financeira o principal, ou seja, aquilo que ela pegou emprestado inicialmente, acrescido de juros, que representa o custo de oportunidade
ali dentro da instituição do mercado financeiro. Ou a instituição do mercado financeiro, ao final de um outro prazo, não precisa ser o mesmo, visto que existem inúmeros agentes fazendo essas transações a todo tempo, vai devolver aqui para o investidor o principal mais os juros. Bom, aqui os juros não vão ser os mesmos, visto que este aqui incorre em um determinado nível de risco, então o nível de risco vai estar acrescido aqui dentro dos juros que ele recebe, e esse agente aqui ele fornece um risco muito maior. Então é muito comum que um empréstimo, por exemplo, tenha uma taxa muito maior do que aquela taxa oferecida ali para o investidor. A diferença entre a captação e a operação de fato dentro ali da instituição financeira é o que a gente chama de spread e representa aqui a diferença de captação e da operação, sendo dessa forma o ganho da instituição financeira. Então, a gente pode perceber aqui que esse mecanismo está incluído em todo o mercado financeiro. O objetivo do mercado financeiro é exatamente criar essa interação entre agentes superavitários e agentes deficitários. Aqui, observação, todo investimento tem origem na relação entre agentes superavitários e agentes deficitários. Então, todas as vezes que você coloca dinheiro na poupança, toda vez que você compra um CDB, uma LCI, uma LCA, principalmente esses investimentos de títulos bancários, você está financiando de alguma forma algum empréstimo ali que esse banco vai fazer, seja ali para o setor de agronegócio, seja para o setor imobiliário ou seja inclusive para crédito direto, como por exemplo cartão de crédito e até mesmo o próprio cheque especial do cartão de débito. Então, toda vez que existir ali um título, vai existir essa relação entre agente superavitário e agente deficitário. Então, o que a gente chama de engenharia financeira, por exemplo, é a criação de títulos que supram essa necessidade de formas alternativas. Naturalmente, alguns títulos vão ter estruturas um pouco diferentes e isso vai ser ali definido para cada tipo de título. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha esclarecido aqui, a princípio, para a gente o que é o mercado financeiro e qual o seu real objetivo, além da origem dos títulos de investimento que você provavelmente já teve ali algum contato, pelo menos no banco. Se você gostou dessa aula, curta. Se você quer acompanhar as nossas aulas, se inscreva e aperte o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Caso você tenha alguma dúvida, comente aqui para a gente. Obrigado.